Boa noite os que estão aqui presentes e boa noite os amigos que nos acompanham pela rede social, no caso o Facebook. Estamos terminando o ano, essa é a nossa última palestra desse ano 2020 e sempre faço algumas recomendações acerca desse controle tão necessário, que é o isolamento social, o uso das máscaras e preservando sempre um distanciamento social que a gente sabe que é de fundamental importância. Vamos pedir a Deus para que esse ano que se inicia nós possamos já nos seus primeiros dias termos notícias promissoras acerca da vacina que tanto esperamos. E assim a gente vai construindo cada um a sua história e a sua vida. Tem um amigo que diz: viver aqui na Terra é, sem sombra de dúvidas, um grande desafio. E a cada momento nós somos submetidos às provas. Por ser um mundo de provas e reparações, expiações, nenhum de nós está livre de passar por momentos que muitas vezes nos desagrada, nos desmotiva, mas a escola ela é justa e ela só cobra o que nos ensina. A misericórdia de Deus atende a todos por igual, sem distinção de cor, de raça, ideologia, religião, seja ela qual for. Somos filhos de um único Pai, fruto de uma mesma essência. E o tema de hoje é: a vida continua. Com certeza não existe um momento melhor do que este para a gente falar sobre a vida. E nós vamos retratar todo esse nosso pensamento baseado num fator fundamental, que é o tempo. Todos nós temos uma vida cronobiológica programada para vivermos uma experiência transitória, e essa experiência ela é pré-editada, né? É um programa feito por antecipação. Nós que somos reencarnacionistas sabemos o quanto isso é verdade e, consequentemente, temos um tempo para fazermos o que com certeza será de grande valia para a nossa vida futura. Por isso que eu sempre digo: se você quiser saber o que vai ser e como vai ser o seu amanhã, olhe para o seu hoje. E com certeza vai traduzir toda a nossa realidade. Eu peguei aqui um prefácio de Emmanuel. Como sempre, ele é impecável nas suas declarações, nos seus escritos, tudo pelas mãos abençoadas do médium Chico Xavier, que diz assim: quanto maior o conhecimento do espírito encarnado, mais dolorosos serão os resultados em função da perda de tempo. Quando mais rebelde a criatura perante a verdade, mais aflitivas serão as consequências da própria teimosia. Essa teimosia é comum no comportamento e na vida de todos nós. Veja que a criança, já nos seus primeiros ensaios de consciência, ela já assinala os seus momentos de teimosia. O espírito ele reluta muito para não querer cumprir uma determinação que muitas vezes, de maneira inconsciente, ele sabe o quanto é preciso o empenho, a força interior que muitas vezes nos falta. E ele continua dizendo: nenhuma construção digna se efetua sem a cooperação do serviço e do tempo, de vez que a precipitação ou a violência não constam dos planos divinos que supervisionam o universo. E a gente tem sido, em alguns momentos, muito adiantado, né? E muitas vezes levamos até para os casos mais extremos a maneira como nós coordenamos o nosso pensamento e, consequentemente, a nossa vida. E isso vai cada vez mais sendo difícil para a gente ter um maior domínio e uma maior força interior. E ele ainda diz: apreciando a evolução, podemos esclarecer que o homem não está sentenciado ao pó da terra e que da imobilidade do sepulcro
se erguerá para o movimento triunfante, transportando consigo o céu ou o inferno que plasmou em si mesmo. Então isso a gente precisa entender, que céu e o inferno não são lugares circunscritos, como nos ensinaram pelas escrituras e pelos livros sagrados. Céu e inferno é um estado de consciência. Isso a gente precisa sempre entender. Tem uma história, uma metáfora que diz que um homem que tinha uma vida politicamente correta aqui na Terra, ele professava uma determinada religião que dizia que quando ele morresse ele ia para o céu, pela maneira como ele conduzia a vida. E realmente chega o dia de sua morte, e ele, chegando à porta do céu ou do paraíso, no momento de adentrar, alguém o pergunta: quem é você? E ele diz: eu sou José da Silva. E a pessoa responde: mas eu não estou perguntando o seu nome. Eu sou um médico, fui um médico na Terra. Ele disse: eu não estou perguntando a sua profissão. Mas eu fui casado, tive filhos. Não estou perguntando da sua família, da sua condição familiar. E como ele não encontrava nenhuma definição para si mesmo, ele consegue perceber que ele não se conhecia. E aí aquela pessoa pergunta e responde ao mesmo tempo dizendo: se você não sabe quem você é, como você se acha no direito de saber o que quer? E nós realmente não sabemos quem somos, nós assumimos um persona, somos uma personagem criada para uma experiência transitória, que logo logo esse persona deixa de existir, mas permanece o que está por trás de tudo que nós somos, que é a nossa essência. E logo logo vamos assumir outra função, outro corpo, uma outra experiência, vamos viver num outro lugar. E a maravilha da reencarnação é essa. É como o próprio André Luiz nos disse: a vida não cessa, a vida é fonte eterna e a morte é apenas uma ilusão. E ele diz aqui, o apóstolo Paulo, no versículo 44 do capítulo 15 de sua primeira epístola aos Coríntios, já observou de maneira convincente: semeia-se corpo animal, ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo animal, há também corpo espiritual. Isso é uma ideia totalmente de natureza reencarnacionista. As interpretações, elas diferem, mas se a gente for olhar o pé da letra, ele está querendo dizer isso, né? Morre o corpo físico, que é o nosso indumentário transitório para uma experiência também transitória, mas permanece e prevalece o espírito, porque muitos dizem assim: eu tenho um espírito. Eu não tenho um espírito, eu sou um espírito que tem um corpo. E é preciso a gente entender. Nessa preciosa síntese, encontramos o verbo semear, a ideia da evolução filogenética, que é da criação do ser, e dentro dela o corpo físico e o corpo espiritual, como veículo da mente em sua peregrinação, e com certeza ascensionando-se em direção a Deus. Então, nós estamos vivendo o que podia ser melhor para cada um de nós. Mas a minha vida é muito difícil, eu tenho conflitos, problemas, eu estou doente. Sim, gente, mas isso tudo foi criação sua. Eu costumo sempre dizer: vivemos num mundo de muitas injustiças, mas desconheço um ser humano aqui que seja injustiçado. Se você encontrar na terra um injustiçado, Deus errou, porque a lei de Deus não permite injustiça. O amor não comete injustiça. Então, se existe uma injustiça contra mim, foi eu que criei. Se eu não estou tomando conhecimento agora do que estou recebendo como resposta do que fiz, com certeza em algum momento da vida eu fiz. E aí ele continua dizendo: nós que havíamos descido livres, estamos agora presos nos rótulos, nos nomes e nos registros. É a vida de todos nós. Eu costumo sempre dizer, muitos se acham muitas vezes no direito de querer ser mais do que o outro, estar sempre acima de tudo e de todos, mas a nossa vida aqui na Terra se depende de 3 documentos que são bem fáceis da gente entender. Quando nós nascemos, somos levados para um estabelecimento chamado um cartório,
E lá nós somos registrados como se registra um automóvel. E nos é dado um nome e uma data. E a partir de então, nossa vida passa a ser toda delineada, se baseando nesse documento. Quando atingimos a idade da consciência mais aberta, a juventude, esse documento é trocado por uma carteira de identidade. Eu não vou dizer a vocês o terceiro documento, porque todos já sabem que esse, a gente nem conhecimento dele vai ter, que é um atestado de óbito. Ou seja, a nossa vida está dentro de um atestado de nascimento e um atestado de óbito como experiência terrena, e não mais do que isso. E ele continua dizendo, esse hábito aparentemente inocente é o começo de tudo, pois a partir daí não somos mais um ser espiritual, ou seja, uma essência que reencarnou, e sim um persona, quando muito de vez em quando recorda que possui um espírito e não o contrário, um espírito que vive temporariamente em um corpo ou um persona, e isso nos coloca dentro de um sistema ou um complexo sistema de grandes conflitos. Eu costumo também dizer que é o nosso maior problema existencial, é esse conflito de natureza própria. São os nossos arquétipos, segundo o próprio Jung, que cada vez mais cobram de nós condições, ideias de um passado que já não existe mais, mas que permanece ativo dentro de nós. E veja que todos os nossos problemas, eles estão sempre se reportando ao passado. Um passado que muitas vezes não é tão bem recomendado pelos erros que nós cometemos, mas não podemos esquecer que tudo que Deus nos deu com grande sabedoria, uma sabedoria divina, e se Ele nos permite escolher, Ele respeita as nossas escolhas, mas sempre nos alertando de que a escolha é livre, mas assumir a escolha é uma obrigatoriedade nossa. Os nossos erros vão ter que ser assumidos por nós, e que consequentemente teremos que arcar com as consequências que eles irão provocar em nossas vidas. Mas nós, mais do que nunca, estamos sentindo que o nosso planeta, o planeta Terra, ele está doente. E essa doença é uma doença de difícil cura, porque ela depende de muitos fatores, dentre eles do equilíbrio que tem faltado a tantos, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo. As imagens mentais produzidas pelo pensamento de toda a humanidade cria em torno do planeta uma atmosfera condizente com o teor desses pensamentos. A gente muitas vezes não percebe isso, ou na maioria das vezes, que o nosso pensamento é quem dita a ordem da vida que vivemos. Tudo recai nessa realidade. E o planeta Terra nada mais é do que uma grande concentração de pensamentos, como nós vamos ver, que vão exatamente dizer como é que nós estamos vivendo, que condição de vida nós estamos adotando para cada um de nós. A vida é a expressão de um fenômeno meramente espiritual, e nós somos tão materialistas, tão presos às coisas terrenas. Enquanto a mente é o espírito que, interpretando sensações, cria ideias e emoções que, através do pensamento, irão exteriorizar os nossos desejos. Desejar o mal é viver com o mal. O ódio e tantos outros sentimentos que pairam na consciência da maioria das pessoas pela vida que vivemos é veneno que nós inoculamos e não percebemos que estamos vivendo ou estamos sendo envenenados. Nós somos escravos dos nossos desejos. Tem um pensamento de Emmanuel que diz assim: todo desejo é manancial de poder. Tudo que você deseja, você pode. Mas é preciso que a gente tenha cuidado com o que deseja. Se eu desejo uma coisa boa, eu posso adquirir algo bom. Mas se eu desejo uma coisa mal, também irei atrair e conseguir para mim uma coisa má. Cultivar ódio ou amor por alguém significa conviver psiquicamente com os personagens
os personagens que construímos em nossa psicosfera, tanto para odiar como para amar. Isso aí fica a critério de cada um. E eu, quando estava preparando essa palestra, eu me lembrei, quando a gente fazia um estudo aqui sobre o magnetismo, de uma experiência feita por um cientista alemão que traduz uma coisa chamada ressonância Schumann. Schumann foi um cientista que ele estudou as ondas eletromagnéticas que envolvem todo o planeta Terra, porque cada orbe, cada planeta desse, ele tem um governador, como nós temos no nosso planeta Jesus, e ele lida com, ou ele concentra uma certa energia que atende a todo o projeto que este planeta vai desenvolver em termos de necessidade evolutiva. E ele diz aqui que ocorre através do campo eletromagnético, ou seja, o campo que envolve toda a Terra a uma distância de 100 quilômetros. Sua frequência ressonante é mais ou menos constante, ou seja, esse campo ele vibra a uma frequência na ordem de 7,83 Hz. São ondas cíclicas que estão sempre mantendo um sistema, um campo próprio produzido por ela. É como se fosse um marcapasso responsável pela nossa biosfera. Só que esse campo eletromagnético, ele interfere de maneira direta sobre os nossos neurônios, ou seja, sobre os nossos pensamentos. Isso é muito importante para a gente analisar. E o que é mais importante é que essa frequência, essa ressonância, foi medida em 1990, apresentando esse valor de 7,83 Hz. Mas a partir dos anos 90, a frequência humana passou de 7,83 para aproximadamente 13 Hz. Ou seja, praticamente duplicou. E vocês sabem o que é que significa esse número, essa frequência? É que o planeta Terra está estressado. Ou seja, as ondas mentais estão vibrando dentro de uma frequência nunca antes vista. Porque você sabe que essas ondas, elas são ondas tanto longitudinais como são ondas transversais. Elas têm amplitude e têm frequência. Quando você está estressado, você diminui a amplitude e aumenta a frequência. É o estado de estresse. Isso leva aos transtornos que se desencadeiam das mais variadas formas, desde uma simples ansiedade até um processo depressivo grave. E é você que está criando e você está sendo vítima do que criou. Quando você diminui a intensidade ou a ressonância desse campo, e que ele se expande, é quando você entra num estado de maior equilíbrio, é um estado praticamente de transe. Por isso que os orientais, eles usam muito essa expressão, abrir a mente, ou seja, você tem que tirar essa onda, essas frequências, dentro do casulo do próprio cérebro e expandir a mente. Quando a gente expande a mente, a gente se mantém mais em equilíbrio e mais em contato com a própria natureza, que está dentro desse campo, baseado nessa ressonância. Mas a gente muitas vezes pouco liga para isso. E veja o que é que ocorre com o aumento, como ele disse, da frequência das ondas magnéticas da Terra. O desequilíbrio ecológico. Para se ter uma ideia, 1 quilômetro de terra fértil se transforma em deserto por dia. O mar avança 1 metro sobre a Terra. Ou seja, nós estamos com o planeta sendo totalmente sacrificado em função desse fator vibracional. Existe também o desequilíbrio pessoal, as distonias mentais, como hoje é tão comum. Os consultórios psiquiátricos estão lotados de pacientes, os médicos não estão encontrando mais diagnósticos através dos exames laboratoriais, estão indicando pessoas para outros tipos de tratamento ou terapia, porque não encontram um motivo
que justifique determinadas anomalias, doenças que se instalam no corpo em função de uma mente que com certeza comanda este corpo, mas que está em estado de desequilíbrio. E o que é interessante, uma pessoa se suicida a 40 segundos no mundo. Isso são dados que nos assustam. A gente ouve tanto falar dos números da pandemia e esquece que mais do que vítima de um processo virótico, nós somos vítimas de um processo muito mais grave, que é o processo do desequilíbrio mental. Nós estamos doentes, e somos doentes porque o planeta também está doente. E tem a aceleração do tempo, ou seja, nós não estamos sabendo aproveitar o tempo. Nós nos transformamos em verdadeiros androides. Acordamos de manhã, vestimos uma farda, vamos para uma fábrica, trabalhar, termina o expediente, a gente volta para casa e a vida se sucede dentro desse ritmo sem significado. Por isso que essa pandemia está sendo tão difícil, porque as pessoas estão sendo obrigadas a fazer uma coisa que elas nunca fizeram, foi se olharem, foi se entenderem, conversarem, o que não se fazia. E ainda dizem que são felizes. Isso é que é o mais incrível, né? E aí eu tenho um pensador que diz assim: tempo não se mede, tempo se vive. O homem permanece envolto em largo oceano de pensamentos, nutrindo-se de substância mental em grande proporção. Estamos assimilando ondas mentais de maneira permanente, de modo imperceptível. Ingerimos pensamentos a cada instante, projetando em torno da nossa individualidade as forças que alimentamos em nós mesmos. Que definição fantástica Emmanuel dá acerca da nossa individualidade. Ou seja, as nossas forças interiores são elas que nos alimentam em função da maneira como nós pensamos. Magnetismo pessoal. Da mesma maneira que o núcleo do átomo tem o poder e a força de atrair elétrons que giram em seu entorno, o mesmo ocorre com cada um de nós com relação aos outros. Uma força total e imperceptível nos mantém sempre ligados uns aos outros. Porque o projeto da Terra é esse. O próprio desenvolvimento, através da evolução, nos convida a entender que nós somos muito necessitados um do outro. O próprio universo diz que é a união dos opostos, dos inversos, em busca da unidade. Ninguém é feliz sozinho. Isso jamais será concebido a qualquer ser espiritual. Deus nos criou para vivermos uns com os outros, até mesmo diante daquilo que a gente tem de mais igual, que é a nossa diferença, que são os nossos conflitos. Mas eles nos promovem sempre o sentido do crescimento. Entender o outro é, sem sombra de dúvidas, um ato de caridade. Mas não é para com o outro, é para com você. Cada criatura humana é um imã que caminha sobre a terra. Cada um de nós tem o seu potencial magnético natural, ou seja, o poder de atrair. Através do pensamento, atraímos energias, tanto positivas como energias negativas. Essas energias se concentram dentro de nós, nos dando uma sensação, tanto de equilíbrio como desequilíbrio. É o que eu chamo de enquistamento mentais. Nós temos cistos mentais. Alimentamos muitas vezes uma raiva, um ódio, e ele passa a se configurar de maneira constante, como uma energia potencial, que não dissipa. E ali você começa a nutrir uma força interior que começa a lhe destruindo. E isso nos faz um mal muito grande, porque o nosso corpo é um condomínio celular, como nós vamos ver, que só segue um único comando, que é da mente, que com certeza é quem mantém todos os nossos equilíbrios ou desequilíbrios em função do que nós estamos pensando. Pensar bem é viver em paz, é viver bem. Mateus está lá no seu capítulo 6, versículo 22 e 23, que diz assim: a luz do teu corpo são os teus olhos. Se teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Eu acho isso fantástico. Isso tem tudo a ver com o magnetismo. Ou seja, nós projetamos para dentro de nós aquilo que captamos através da nossa convivência, do nosso relacionamento.
As informações objetivas captadas pelos sentidos se processam no cérebro através dos impulsos elétricos, que são as famosas sinapses. Já as emoções e os sentimentos, elas são nutridas pelos nossos neurotransmissores, que são de natureza química. É como um computador. Nós temos a alma, que carrega o programa, e temos o corpo, que é o equipamento. Então, programa e computador precisam estar em perfeita harmonia para que um acesse o outro. Não adianta você ter um programa de grande potencial se o computador não comporta o programa ou vice-versa. Então, nós temos que ter o cérebro sempre bem alinhado, através dos equilíbrios dos nossos neurotransmissores, principalmente aqueles que são responsáveis pelo nosso comportamento psíquico, que são a serotonina, noradrenalina, dopamina e tantas outras, a própria endorfina. E, consequentemente, para isso é necessário que haja uma fonte que mantenha esse equilíbrio. Por isso que quando a gente vai para o psiquiatra, ele verifica pelo depoimento que a gente dá onde é que está a deficiência, e ele faz uma recaptação química, mas isso não vai mudar em nada o seu comportamento, porque você está consertando o computador, mas o programa continua com defeito. Aquilo vai novamente se repetir, porque é aquela história, você não modificou a fonte, ela continua promovendo o desequilíbrio que a gente hoje tanto percebe. Com uma visão espiritualista, a mente deixa de ser uma expressão sintetizada pela atividade cerebral. Muitos dos médicos psiquiatras ainda são materialistas. Nós não podemos esquecer que o pai da psicanálise, Sigmund Freud, mesmo sendo um judeu, ele era materialista. Foi aonde ele perdeu a oportunidade de nos deixar um legado ainda maior do que aquele que ele deixou, porque ele viu nos seus estudos da psicanálise, quando ele voltava para o passado, ao observar que todos os seus pacientes que traziam para ele os seus problemas estavam todos se retratando ao passado. Foi quando ele verificou que nós temos um sistema chamado sistema límbico, e que grande parte dos problemas do passado era de natureza sexual. Mas ele só chegou até a vida uterina, ele não entrou nos meandros da reencarnação, verificando que grande parte das nossas heranças não são de débitos desta vida, mas de outras vidas. E Jung foi mais além, por ser espiritualista e até um médium, ele conseguiu nos trazer algo mais palpável em termos de reflexão acerca dos distúrbios mentais, que por ele foi tão bem estudado. Com a visão espiritualista, a mente deixa de ser uma expressão sintetizada pela atividade cerebral para se apresentar como uma entidade que organiza a vida, que sobrevive à morte e que acumula conhecimento à medida em que repete as experiências de novas vidas. Então, se você quer fazer alguma coisa para o seu futuro, comece a fazer agora. E lembre-se que quando daqui você partir, a única coisa que você vai levar é a sua estrutura mental com os conhecimentos que você adquiriu. Se você quer uma pessoa boa, para onde você for, essa bondade vai ser o seu grande aliado. E assim é a vida. Atividades reflexas do inconsciente. A gente vai falar rapidamente sobre isso, mas que é importante para que a gente possa ter uma ideia de como nós estamos vivendo o nosso tempo. Sabemos que, em nos propondo a aprender a ler e escrever, antes de tudo, nos consagramos à atividade difícil de assimilação do alfabeto e da escrita, consumindo a energia cerebral. Vejam que até um dia desse nós estávamos sentados numa mesinha, a nossa mãe, geralmente é a mãe, colocando uma mãozinha sobre a nossa para a gente aprender a escrever as primeiras letras. E aí ele diz que nessa atividade se consumia quase que 80% da energia que nós consumimos dentro das nossas sinapses ou dos nossos processos eletroquímicos, que é a energia mental. E coordenando o movimento dos olhos, dos lábios e das mãos em múltiplas fases
de atenção e trabalho, de maneira a superar as nossas próprias inibições, para depois conseguirmos ler e escrever mecanicamente, sem qualquer esforço, pelo sentido ou pelo ato da repetição. Nós fomos programados para aprender por repetição. A nossa mente ela não tem a capacidade de sintetizar o conhecimento imediato. No mundo espiritual não, tudo é de maneira bem diferente, porque a mente está livre do cérebro, ela segue uma outra orientação, uma outra ordem. Por isso que lá os transtornos mentais, as depressões são muito mais graves do que aqui. Pode ter certeza, como também os momentos de alegria, de prazer, têm outra condição. Nessa base de incessantes repetições dos atos indispensáveis ao seu próprio desenvolvimento, vestindo-se de matéria densa no plano físico e desnudando-se no fenômeno da morte, para revestir-se de matéria sutil no plano extrafísico e renascer de novo na crosta terrestre, em inumeráveis estações de aprendizado, é que o princípio espiritual incorporou todos os recursos da inteligência que lhe brilharão no cérebro do futuro, pelas chamadas atividades reflexas do inconsciente, traduzindo tudo isso a única realidade. Tudo o que somos e construímos dentro de nós depende da força do pensamento. É preciso ser muito criterioso dentro desse aspecto. Sempre disciplinar o pensamento. Evitar sempre aqueles pensamentos que muitas vezes insistem em permanecer e que não são pensamentos agradáveis. Nos momentos de dificuldade, de conflito, todos nós temos que assimilar esses momentos. Não é necessário muitas vezes a gente se ausentar das responsabilidades da vida, porque elas requerem de cada um de nós uma atitude, uma solução, mas uma vez resolvido, está resolvido. É que eu digo sempre, o aluno muitas vezes se angustia porque está às vésperas de uma prova que muitas vezes leva para ele tantas incertezas, será que eu vou tirar uma nota boa, uma nota ruim, não sei, mas feita a prova, a ansiedade acabou. Se a prova não foi boa, se faz outra. O processo do ensino e aprendizado é sempre um processo de oportunidade. Como a pedagogia de Deus é da mesma forma. Se você não conseguiu hoje, amanhã você consegue. A vida nunca vai deixar de lhe dar as chances do recomeço. O próprio Chico já dizia, né? Embora eu não possa voltar e fazer um novo começo, eu posso começar agora e fazer um novo fim. Não se angustie com seus problemas não, lute para mudar. As mudanças elas são importantes. E para tanto é preciso que a gente saiba lidar com isso. No ambiente em que vivemos, nós criamos um campo irradiativo que chamamos de psicosfera mental. Isso é muito importante, principalmente, como eu disse, nesse momento que nós estamos vivendo. Esse campo irá determinar o tipo de vibração ali existente, uma vez que ele irá interagir com todas as mentes interligadas. Portanto, somos responsáveis, olha o que ele diz aqui, isso é muito importante. Nós somos responsáveis pelo ambiente mental que criamos, tanto pela força imanente como emanente do pensamento. Um lar em desequilíbrio é porque as pessoas elas estão nutrindo um sistema de desequilíbrio. É preciso que sempre alguém tome a decisão para quebrar o sistema. E isso não é fácil, mas a gente pode conseguir. Isso principalmente no lugar mais importante da experiência humana, como eu digo sempre, o laboratório das grandes transformações, que é a família. Pessoas desequilibradas provocam e atraem desequilíbrios no ambiente que vive e que trabalha. Então, se você quiser viver no lugar de paz, seja você o primeiro a hastear a bandeira da paz. Chico Xavier diz uma coisa muito bonita. Quando foi perguntado a ele, quando ele estava na iminência de ser um dos indicados para o Prêmio Nobel da Paz, o repórter perguntou a ele o que era a paz para ele. Ele disse: a paz é aquilo que a gente dá mesmo não tendo para a gente. E a gente não entende bem, mas depois foi que eu vim ver, é que nós temos uma guerra dentro de nós. E essa guerra é uma guerra intensa, que são os nossos arquétipos, os nossos personas que estão brigando constantemente.
Uma vida nova que luta contra uma vida velha. Por isso que Jesus pediu: mate o homem velho para nascer um homem novo. Ele está lhe acabando. Meus recalques, minhas frustrações, minhas decepções, minhas quedas estão falando mais alto do que a disposição que eu tenho que ter para buscar novas vitórias. Como é que eu posso me mover se eu estou preso a essas reminiscências? Olha que coisa importante. E ele diz aqui: a felicidade é um estado pleno de amor incondicional. O homem será plenamente feliz quando não for mais necessário o livre-arbítrio. Quando a gente não tiver mais o que escolher, a gente está livre. Não somos mais alunos da escola reencarnacionista em que vivemos. Agora nós vamos ser espíritos puros e perfeitos. Um homem que não escolhe, ele é perfeito. Por isso que Richard Beck disse no seu livro: o paraíso não é um lugar nem um tempo. O paraíso é a perfeição. A perfeição não escolhe. Ela já está pronta dentro de cada um ser que é perfeito. A felicidade não é deste mundo, por isso temos ela de forma relativa e transitória. Ninguém aqui na terra é feliz. Nós temos um momento de felicidade, como ele diz. Enquanto vivermos no mundo de provas e expiações, onde é necessário sempre se fazer escolha, ninguém pode ser feliz. Portanto, estar feliz não significa ser feliz, porque em um dado momento podemos fazer uma escolha infeliz. A gente está bem, daqui a pouco a gente faz uma escolha e não deu certo, a gente fica infeliz. Basta acontecer um fato, um amigo, um parente, um filho, um pai, que muitas vezes sofre um acidente, uma doença, ou um fato ou outro qualquer, faz a gente mudar totalmente o foco, porque nós não temos o domínio do pensamento e não somos pessoas tão equilibradas como imaginamos ser. Movidas por transtornos de toda ordem e sem forças para enfrentar o motivo verdadeiro de todos os transtornos, as pessoas nos procuram, isso é muito comum, para resolver tais questões, querendo ouvir de nós a causa de tudo, e sempre trazem o processo da obsessão, e que afastando o espírito causador de todo o problema, ela poderá continuar errando, sem que tenha que assumir e pagar pelos seus erros. É o que a gente mais tem visto. Eu tenho um obsessor. Eu acho que qualquer dia desse vai existir uma greve de obsessores, porque os pobres pagam por todos os nossos erros. Aliás, a humanidade sempre paga pelos nossos erros. E deixando de assumir, como ele disse aqui, o que verdadeiramente tem que ser feito. Eu acho bonito quando Haroldo Dutra diz assim: o obsessor, ele só assopra uma brasa que já está acesa. Você já está auto-obsediado, ele só faz interceder, potencializando mais ainda. Quando a gente está num momento negativo, é natural a gente atrair fatores negativos que vão potencializar. A gente não quebra essa rotina de pensamento, se entrega e, consequentemente, passa a ser vítima e acha que é o outro o causador. E não é. Lógico que existem casos e casos. Nós temos processos obsessivos graves, intensos. Eu agora há pouco estou lidando com um caso muito grave de um adolescente, e eu sei que aí existe um fator obsessivo, porque ela também tem o elemento causador em função de um desequilíbrio que ela apresenta, inclusive está sendo medicada e orientada por um profissional de saúde, que tem que ser, mas a gente vê um elemento aí dissonante. Mas é preciso muito critério para a gente não fazer o obsessor de vítima, quando a própria vítima é o obsediado. A doença traz implícita em nós uma oportunidade, preste atenção nisso aqui, gente. A doença traz implícita em nós uma oportunidade de resgate e redenção, o que parece ser tão ruim, né? É acerto de conta. Todo o nosso processo do adoecer foi previamente planejado por nós ou por mentores espirituais como forma de resgate e evolução. Eu não estou fazendo aqui apologia ao sofrimento, muito pelo contrário. Jesus falou muito bem disso. Mesmo em meio à dor e o sofrimento, cumpre-se a lei de causa e efeito, ação e reação.
Não existe um efeito se não for movido por uma causa. E a gente tem que entender que o corpo físico não é o corpo das causas, é o corpo do efeito. O corpo da causa é o corpo mental. É ele, como nós vimos lá no início, que comanda toda a nossa vida. As doenças provocam sempre mudanças necessárias para a nossa evolução. Ninguém entra e sai de uma doença, muitas vezes de natureza grave, e permanece sendo a mesma pessoa. É muito difícil. Sempre fica uma história, um aprendizado, um despertar nesses momentos. Eu costumo sempre dizer, muitas vezes o nosso inimigo está nos provocando a crescer mais do que os amigos. São eles que muitas vezes mostram o que os outros não veem. Os nossos defeitos, as nossas faltas. Eles são críticos? São sim. Eles são muitas vezes impertinentes? São. Inconvenientes? Também. Mas é preciso a gente saber lidar com isso. Porque vivemos numa vida onde estamos sempre contracenando com o outro. E nessas contracenações é necessário a gente perceber que há uma falta dentro de nós. Aí existe o elemento fundamental que tem faltado a tantos, que é a humildade. A humildade é o grande processo do crescimento interior. As doenças espirituais, elas são classificadas em dois grupos. Nós temos as doenças espirituais que são autoinduzidas. Você é o agente causador da doença. Isso é provocado por uma baixa imunologia mental e que é decorrente dessa vida exposta que nós temos. Esse excesso de divulgação da vida própria. As pessoas em todos os momentos da vida se preocupam muito em mostrar. Não sabe ela que essa exposição pode provocar nela mesma efeitos de natureza negativa. Porque quando as pessoas nos olham, elas veem a nós do jeito que elas querem. Ninguém conhece ninguém, mal nos conhecemos como nós vimos. E muitas vezes nós nos expomos como se fôssemos objeto de vitrine, onde cada um dá o valor que quer, como se fossem pessoas em condições de ser avaliadas por outros. Isso não pode acontecer e não deve acontecer. Então, esse processo de doença mental são induzidas por nós mesmos, que é o desequilíbrio vibratório, que é a nossa perda de sintonia, e a auto-obsessão, que são por fixações de imagem. Então, muitas vezes a pessoa surta. Pode ser um processo de natureza psíquica? Pode, mas pode trazer o elemento da obsessão? Pode também ser. Tudo isso vai depender de cada um de nós. Quem vai traduzir isso é a própria pessoa, pelo que ela percebe, pelo que ela sente. E nós temos o grupo 2, que são as doenças espirituais compartilhadas. Essas é que são de natureza grave. Ocorre com a participação de entidades espirituais. Aí sim entra o processo obsessivo. E o mais grave de tudo, que é o vampirismo. Aquela entidade, ela está tomando toda a sua energia, ela suga a sua energia. Por isso que as pessoas que se submetem a esses quadros ficam pessoas apáticas, muitas vezes elas adoecem, ficam praticamente inertes, porque toda a sua energia está sendo levada pelo obsessor. E por que ela está sendo? Porque falta domínio. É um sistema que não se mantém. Ora, se eu não consigo manter o equilíbrio dos meus pensamentos, eu me deixo levar por qualquer ideia. Isso é natural. É a influência que a gente tanto fala. E nós temos, como eu disse, a obsessão, que são vínculos em forma de débitos com entidades espirituais inferiores. O nosso obsessor, ele só está na nossa vida porque ele tem algo a receber de nós. Ele se sente um endividado e vem numa vindita, buscar aquilo que ele considera que você tirou dele. Lógico que ele só vê para frente, ele não consegue ver atrás. Porque se ele foi obsediado, é porque também ele provocou meios para tal. Isso é uma cadeia, por isso que a gente tem que ter muito cuidado com a lei de ação e reação e muitas vezes migrando para a lei de causa e efeito. Se eu fiz um grande mal, eu posso pagá-lo com um grande bem se eu tiver condições para tal. Eu costumo sempre dizer que se você numa experiência atirou pedras e não corrigiu essa maneira de ser e agir, é bem provável que na próxima você venha para receber pedradas. E a gente muitas vezes não considera isso, mas é verdade.
Então, se eu estou passando por uma dificuldade, eu costumo sempre dizer, em todos os problemas difíceis de sua vida, só faça uma pergunta a Deus: o que é que eu preciso aprender com isso? Porque Ele não vai resolver o problema, porque o problema é seu. Se Ele resolver o seu, Ele resolve o meu. Pai é Pai de todos, e Ele, como um ser perfeito, onisciente, onipresente, onipotente, acima de tudo soberano e justo, Ele jamais teria filhos prediletos. Não existe filhos prediletos para Deus. Ah, mas eu fui para a igreja, eu rezei e resolvi. Quem resolveu o seu problema foi você. Então eu digo sempre, ao invés de você pedir a Ele uma solução, peça a Ele para Ele mandar um professor, um auxiliar, e Ele nos mandou um, que até hoje a gente esquece, que é Jesus. Colocaram Ele no lugar totalmente errado, colocaram Ele no exclusivismo, na necessidade mais premente, e esquecemos que Ele tem tanto mais a nos ensinar do que possamos imaginar. Segundo o próprio Gandhi, Mahatma Gandhi, certa vez sendo questionado, de forma até indelicada por um repórter, e perguntava a ele o que ele achava do cristianismo, ele disse: eu acho bonito, o que tem faltado no cristianismo são cristãos, porque se nós pegássemos, jogássemos fora todas as obras sagradas, deixássemos apenas o Sermão do Monte, seria suficiente para estruturar a vida de todos nós, e eu concordo plenamente com ele. Mas quem é que segue esse sermão? Muito pouco, nós ainda estamos muito distantes. E veja que esse sermão não foi feito para nós encarnados, foi feito para a universidade, para o universo como um todo, a universalidade. Então, nós temos um conjunto de corpos físicos sintonizados, são aproximadamente 300 trilhões de pequenas entidades espirituais, que são as células comandadas por uma única mente. E esse fator que leva todo o comando para as nossas células são o que eles chamaram de biofótons. Esses biofótons são grânulos, são unidades de energia que vão até as nossas células, e lá eles vão emitir uma energia que pode ser positiva ou negativa, uma energia de equilíbrio ou de desequilíbrio. Isso vai fazer com que a célula, captando essa energia, ela passe a processar em função dela. As mitocôndrias, que são as usinas que fazem e processam tudo que é necessário para o núcleo da célula, elas são grandes responsáveis por isso. Se você tem uma fábrica e você entrega uma matéria-prima de má qualidade, os produtos vão ser de má qualidade. Se você entrega às suas células uma energia desequilibrada, elas vão promover, multiplicando-se, as células também desequilibradas. Por isso que tudo está na força do pensamento. Então, a paixão, eu vou aqui falar bem rapidinho. Os sonhos e devaneios, fixação sem crescimento espiritual. Veja o que é que ele diz aqui da paixão: uma fixação sem crescimento espiritual. Porque as pessoas muitas vezes falam tanto da paixão. E olha o que ele diz aqui: a maioria dos relacionamentos a dois está ligada aos sonhos, paixões e devaneios sem crescimento espiritual. Tudo isso provocando uma ilusão, ou seja, um crescimento sem amadurecimento. Porque a paixão, essa palavra vem do latim passione, ou seja, é passional, você depende do outro. E o projeto da vida não contempla isto. Apesar de termos que conviver com o outro, de trabalhar com o outro, de reproduzir com o outro, mas a vida, ela é imanente, ela é consagrada a cada um de nós. Nós somos uma individualidade. O processo da evolução trabalhou muito para chegarmos a ser o que somos, ou seja, uma individualidade, um princípio inteligente que tem a capacidade de evoluir e se multiplicar como todos nós. Então é importante a gente entender que a paixão passa a ser um fator de dependência. Toda pessoa apaixonada pela outra, ela mora na casa do outro e não sabe que um dia ela pode ser despejada. Por isso que a paixão, como início, ela pode ter até sua importância, mas se ela não for substituída ou mantida pelo amor, ela se perde. Porque aquilo que você idealizou no outro em termos de paixão vai mudar, porque tudo muda. O próprio Lavoisier já dizia: nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. E as relações, elas se transformam. E consequentemente isso muitas vezes desmorona na vida de tantos. Quantas pessoas nos procuram
pensando até em dar fim à vida por um relacionamento que acabou, porque se entregou ao outro, esquecendo dela. Cada um de nós tem que ter seu condomínio próprio. Os pensamentos obsessivos nos tornam prisioneiros das preocupações excessivas. O espírito, ele é imortal. Temos que ter uma ideia de juventude permanente. Ao invés de nos preocuparmos tanto com o corpo com prazo de validade. Esse corpo nosso, ele é tudo que a gente tem de melhor. É um presente dado por Deus. Por isso que eu digo, se você não gosta do seu corpo, é melhor você ir se acostumando com ele, porque foi você mesmo que elaborou, movido pela justiça de Deus. Ah, mas eu tenho um corpo deficiente. Sim, é porque você tem uma história do passado com deficiências que não foram corrigidas. E talvez tenha sido você mesmo que implorou para ter esse corpo, a ponto da gente entender porque Jesus disse: se essa mão que serve de escândalo é melhor que você jogue fora. A beleza, muitas vezes, a vaidade excessiva pelo corpo pode ser um elemento difícil de se trabalhar em termos de equilíbrio e de evolução. É preciso a gente ter cuidado. A medicina já nos permite viver até 100 anos, mas nós não sabemos ainda como viver até lá, porque a gente não sabe lidar com as fases da vida. Vivemos numa sociedade totalmente preconceituosa em termos de idade. Eu me lembro que na época eu era professor, e quando meu filho completou 15 anos, certa vez ele disse: o senhor não entende de nada. Eu vim entender que a vida é mais ou menos assim. Os nossos filhos, quando eles vão crescendo, eles vão anulando a nossa capacidade de entendimento. Mas isso é coisa natural, eles não fazem isso de maneira a querer nos ferir, nos magoar, não, é porque faz parte da natureza. Mas é preciso a gente entender que a maturidade é tudo que a gente tem de mais precioso. É o que eu chamo sempre do inverno da vida. O inverno parece ser uma estação triste porque nos deixa muito isolados por conta do tempo, mas é um dos momentos mais bonitos, é o lugar onde a gente se encontra com a gente mesmo, para a gente refletir tudo o que fez. É o acerto das contas que a gente tanto contraiu aqui na Terra. E uma velhice feliz significa um processo de vida bem estruturado, uma infância boa, uma adolescência saudável, uma vida adulta com segurança, com equilíbrio, com certeza nos trará uma velhice feliz. Quantos chegam a essa idade revoltados porque não passaram pelas fases da vida? E quando a gente falava de tempo, é esse o tempo que eu falo, que eu me refiro, ao qual eu me refiro. O que você tem feito da sua vida? Mais do que conquistadores, precisamos ser doadores. Se ele disse que você era luz, use essa luz não só para clarear o seu caminho, mas o caminho de todos que precisarem dela. O nome disso é caridade. E a gente tem que saber lidar com isso, porque é de fundamental importância. Não sei se vocês já observaram que quando a gente faz uma caridade, a gente se sente tão bem. Parece que foi a coisa mais importante que aconteceu na nossa vida. Foi o sentido da caridade. Mas as pessoas muitas vezes não olham para o outro, se excluem, se isolam e não querem assumir o compromisso do outro. Ninguém é feliz sozinho, como eu disse. Mesmo quando pudermos comprovar a existência de vidas nas fronteiras mais distantes do universo, o seu sentido estará na vida que esteve sempre ao alcance dos seus olhos. Tudo que compõe a nossa vida está no aqui e no agora. Muitas vezes a gente projeta a vida para um processo de uma distância que não temos como sequer alcançar. Seja bastante cuidadoso com seus sonhos. E lembre-se que o melhor lugar que você poderia estar é o que você se encontra. Isso não nos acomoda, mas nos dá um sentido de equilíbrio e de aceitação. Você não precisa ir a lugar nenhum para adquirir aquilo que você deseja. Eu acho essa vantagem. Por que correr tanto, né? Quantos projetam a vida para determinadas coisas que não têm o menor sentido, e depois que elas alcançam, elas veem que aquilo era uma verdade, que não era tão importante como elas imaginavam. Vivemos a vida inteira investindo tudo no corpo com prazo de validade. Isso a gente já viu. A harmonia é sempre vir a fazer. Saímos de uma sociedade familiar reprimida
para uma pervertida, para que possamos chegar um dia ao equilíbrio. São esses processos de mudança que nós estamos vivendo. Quando ele fala em perversão aqui, não é num sentido pejorativo, mas de uma liberdade que a gente ainda não tem mais o domínio que tinha sobre ela. Era uma sociedade patriarcal, onde o pai era quem decidia tudo acerca dos seus filhos, e consequentemente essa sociedade ela não existe mais. A liberdade, ela começou lá na década de 60, o movimento hippie, quando eles fizeram um movimento, como eu disse, de libertação, porque os pais, eles levavam os filhos, principalmente os norte-americanos, todo domingo para a igreja. Na segunda-feira mandavam eles ir para a guerra do Vietnã, matar o filho do outro. E eles se rebelaram contra isso. O grande lamento que eu sinto com relação ao movimento hippie, porque faltou uma liderança. Eles se entregaram ao LSD, à droga, aos alucinógenos, e realmente perderam o rumo. Mas foi o movimento de maior libertação que houve na sociedade, foi esse movimento. Ou seja, os jovens assumiram a sua condição. Conta-nos uma história que na antiga Grécia, todo mundo sabe que Platão foi perseguido, aliás, Sócrates foi perseguido, porque ele contrariou as normas de uma sociedade patriarcal. Os filhos tinham que seguir rigorosamente aquilo que os pais mandavam. Eles não tinham direito de escolher. Tudo se resumia a uma única ordem, a do pai. E Sócrates veio fazer uma revolução exatamente, que ele chamava Revolução da Consciência, abrir a consciência desse jovem. E certa vez um deles chegou em casa e o pai perguntou onde ele estava. Ele disse, não, eu estava na praça pública ouvindo Sócrates. Ele disse, aquele louco, como é que você deixa de estar trabalhando e cumprindo com aquilo que eu lhe determinei para ir para a praça pública ouvir aquele louco? E o pai, irritado, dá um tapa no rosto do filho. O filho se volta para o pai e diz, foi com aquele louco que é com aquele louco que eu estou aprendendo a não fazer com meus filhos o que o Senhor está fazendo comigo. E é isso que a gente tem que entender. Essa ordem que muitas vezes a gente ainda não despertou para ela. Então, nós vivemos numa sociedade que precisa disso. Lógico que a liberdade tem que ser, acima de tudo, respeitada. Os filhos têm por obrigação respeitar os pais e os pais respeitar os filhos. E vocês sabem qual é o melhor caminho para tudo isso? É o diálogo através da harmonia. Onde há conversa não existe gritos. Onde há paz, a violência não tem vez. Então, um lar equilibrado, uma estrutura de família onde as pessoas conversam, trocam ideias, mesmo que sejam divergentes, esse lugar tem tudo para crescer. Nós temos 3 tipos de conquistas. À la carte, é como um restaurante. Você senta e espera, tranquilamente. Nós temos o self-service. Você se levanta, vai lá, faz o prato, porque tudo é muito imediato. E nós temos o rodízio. É aquela churrascaria onde a compulsão fala mais alto. Ele vai passando com o espeto e você vai... Então, as nossas conquistas são assim. Eu sempre digo que a melhor conquista é à la carte. É aquela que a gente senta, imagina, se programa, mas tem que ter paciência e saber esperar. Morava numa ilha todos os sentimentos. E certo dia veio a notícia de que a ilha ia ser inundada. E aí o amor, como sempre o amor, que se preocupa com tudo e com todos, saiu de casa em casa avisando aqueles que ali moravam que se evadissem, porque logo logo a ilha seria totalmente tomada por água. E fazendo isso, o amor esqueceu de si mesmo, porque o amor é assim. E quando ele menos esperou, a ilha já estava praticamente toda tomada por água. E no momento de desespero, o amor viu o barco da riqueza passar, e o amor gritou: riqueza, me leve com você. A riqueza disse: olha, tudo que eu tenho no meu barco é a minha riqueza, não existe mais espaço para nada, não vai dar, amor, infelizmente não dá para lhe levar. E passou o barco da riqueza. Logo em seguida veio o barco da vaidade, e o amor gritou: vaidade, me leve com você. E a vaidade disse: eu não posso, meu barco está tão limpo, tão bem cuidado, tudo o que eu tenho está aqui, não há espaço para você, amor. E foi embora. Logo em seguida passou o barco da tristeza, e o amor gritou: tristeza, me leve com você. E a tristeza disse: eu estou tão triste, estou tão cheia de tristeza que não cabe mais ninguém no meu barco. E não levou o amor. O barco da alegria nem ouviu o apelo do amor, porque a alegria não ouve ninguém.
E quando ele já estava em pleno desespero, um pequeno barquinho veio e resgatou o amor. O amor adormeceu. E quando ele acordou, estava salvo no lugar bem alto. E defrontando-se de forma direta com a sabedoria, de sabedoria, quem foi que me trouxe? Quem foi que me salvou? E a sabedoria disse, você não sabe quem foi? Ele disse, não, foi o tempo. Só o tempo não deixa o amor morrer. Dentre todos os dons que Deus concede ao homem, o tempo tem um lugar especial. É Ele que acalma as paixões indevidas, mostrando que tudo tem sua hora e local certo. É Ele que cicatriza as feridas das intensas dores com os curativos da paciência. É o tempo que nos permite amadurecer através do exercício sadio do autoconhecimento, adquirindo sabedoria e bom senso. É o tempo que desenha no nosso rosto, nos mostrando as rugas da jornada evolutiva. É o tempo que confirma as grandes verdades e destrói as falsidades e os valores da ilusão. É o tempo, enfim, um grande mestre que ensina sem pressa a nos preparar para as provas da vida, permanecendo conosco para sempre. Neste mundo, tudo tem sua hora. Cada coisa tem o seu tempo. Há tempo de nascer, há tempo de renascer. Há tempo de plantar e há tempo de colher. Tempo de construir, tempo de destruir. Há tempo de se tornar triste e tempo de se tornar alegre. Também há tempo de chorar e tempo de sorrir. Tempo que espalha as pedras e tempo para juntá-las. Tempo de se aproximar e tempo de se afastar. Tempo de calar e tempo de falar. Tempo de guerra, tempo de paz. Mas sempre haverá um único tempo, que é o tempo de amar. E que o amor seja essa chama que nunca se apague em nossos corações. Desejo a todos um feliz 2021. Que possa, a partir de agora, assimilar um pouco com as nossas vidas e aprendermos a lidar com o tempo. E como eu disse, tempo não se mede, tempo se vive. Que todos sejam muito felizes e até 2021.